Olá, bom dia a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, 18 de setembro, quarta-feira, e a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até às 10 horas. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você, que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aí a sua mensagem, participe, lembrando que estamos ao vivo. E hoje o Ops Notícias traz para você assuntos diversos, uma variedade de temas e assuntos para melhor atender você que nos acompanha diariamente. Então começou a valer nesta segunda-feira a resolução 778 do Conselho Nacional de Trânsito, que define aí mudanças no processo de formação de motoristas. Entre as alterações estão a que torna facultativo o uso aí do simulador para a expedição aí da Carteira Nacional de Habilitação, a tão famosa CNH, e que também reduz de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para a habilitação da categoria B. Vamos saber também como funciona aí a mente, como a hipnose ela pode ajudar a alcançar seus objetivos. E aqui nos nossos estúdios vamos conversar com Luiz Fernando Ramos, especialista em hipnose e hipnoterapia avançada. Também João Paulo, ele que está aí à frente da autoescola. E também Carlos Alberto Peixoto, superintendente adjunto da SMTT Arapiraca. Sejam todos muito bem-vindos. João Paulo, bom dia. Bom dia, Seja bem-vindo. Okay, obrigado. É um prazer, Cláudia, hoje estar aqui para falar de um tema tão polêmico e justamente uma semana, né? A gente está iniciando hoje a Semana Nacional do Trânsito, né? Com certeza. Essa mudança na resolução 778, né, que altera aí as resoluções iniciais, é importante, não deixa de ser polêmica, Sim. né? Porque já havia uma polêmica grande em torno do uso do simulador de direção. Anteriormente só eram 20 aulas, passaram a ser 25, quando foi obrigatório o uso do simulador em todo o território nacional, né? Então, a resolução 778, ela vem para tornar o uso do simulador de direção facultativo, diminui a carga horária dos CFCs, né, de 25 horas para 20 horas. Dentre essas 20 horas, o candidato pode abster-se de ter ou não as aulas no simulador de direção, sendo que serão 20 aulas somente. Se ele quiser ter aulas no simulador de direção, que vai gerar... Aí já é outra história, não é, João Paulo? Pronto, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. E também Carlos Alberto Peixoto, ele que é superintendente adjunto da SMTT Arapiraca. Seja muito bem-vindo. E vamos também saber aí, na prática, o que essa mudança aí ela causa. Bom dia. É verdade. Bom dia a todos que nos assistem, o pessoal da rede social, Sim. TV Ops. É verdade, é um tema um pouco polêmico, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, também tratar um pouco sobre a Semana Nacional do Trânsito. Então, tem muita coisa boa para a gente ver aqui hoje, pela manhã na TV Ops. E Luiz Fernando Ramos, seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Tem evento na cidade hoje falando aí sobre hipnoterapia, conhecer um pouco aí também da mente humana. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia pessoal da TV Ops, a Cláudia, pessoal das redes sociais. E a ideia é justamente essa, de a gente explicar, desmistificar e trazer ao público esse conhecimento de como é que a nossa mente funciona, como é que a hipnose e a hipnoterapia ela pode sim ajudar as pessoas que estão passando por problemas. Então, vai ser um tema bem legal aí para a gente discutir. Coisa boa, né? Então, você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 e também pelas nossas redes sociais, lembrando que estamos ao vivo. Então, manda sua pergunta, deixa aí sua mensagem. Tem alguma dúvida sobre essa nova resolução? Também sobre a mente humana. Hoje o assunto que se interliga. Vamos falar também de fobia, a fobia no trânsito, não é também, Luiz Fernando? Vamos falar aí daqui a pouco, mas voltando aí para essa resolução, João Paulo, começou, né, a valer, né, na segunda-feira, mas como é que está essa questão já nas escolas, né? Já estão sendo trabalhados, houve essa mudança, houve uma capacitação, ou já era esperado?
Cláudio, já era esperada essa mudança, né? Desde 13 de junho a gente já sabia dessa mudança. Aqui em Alagoas, o setor ele estava dividido não, mas ele já estava assim, quase 20% somente usava o simulador de direção. Certo. Por decisão liminar, né, judicialmente, algumas autoescolas, junto com o sindicato e com outros setores do setor privado da Certo. autoescola, entrou com o pedido, né, e ficou aí suspenso, né? Então, algumas autoescolas usavam, outras não, né? Então, esse valor, né, aí vem a questão, o valor, né, vai baratear, né? O valor ele já vinha barateando mais ou menos há 2 anos, porque algumas autoescolas usavam, outras não. Vamos dizer que aqui em Arapiraca, somente 10 a 20% das autoescolas utilizavam simulador de direção. No caso, já tinha reduzido o valor, a gente já vinha enxugando para tornar a CNH um documento mais acessível Sim. à população, né? Não tirando... Descomplicar, vamos dizer, não é? Porque quando se descomplicar, fala né? em CNH, todo mundo que vai tirar aí, né, pela primeira vez, a sua habilitação já fica... Exatamente, temeroso. não tirando a eficácia do Sim. simulador de direção. Não que a gente ainda não há um estudo que comprove e também não há um estudo que descomprove a eficácia, mas ele era um valor muito certo alto, no caso onerou bastante a CNH, ela foi para R$ 1.800, R$ 2.000, uma CNH se tornava um sonho, né? Para o cidadão ter uma habilitação que é assalariada é um sonho, ter uma habilitação no valor de R$ 2.000. Hoje a habilitação já baixou um pouco, há cerca de 2 anos ela já vinha baixando. Então, não há essa expectativa tão grande para uma baixa do valor em Alagoas. Claro que quando a gente facilita o processo, diminuiu também a quantidade de aulas, porque a gente não dava as aulas no simulador, mas dava as 25 aulas, 5 aulas a mais no trânsito, né? Também não era ruim para o cidadão, né? Ele se tornava um processo mais completo, né? Ele não tinha no simulador de direção e tinha no trânsito. Então, a partir de segunda-feira passada agora, ela deixou de ser, né? Aliás, o simulador ficou opcional, né? Então, reduziram as 5 aulas que seriam para o simulador e também reduziram da carga horária do aluno que tinha no trânsito, né? Mas ainda é um tema que está gerando, assim, um certo, vamos dizer assim, desconforto entre as autoescolas e os muito alunos. recente Está muito também, recente, não foi é? ontem. A determinação do DETRAN é que todos os processos abertos a partir da data de efetivação da resolução que seriam atingidos. Mas ontem, assim, a gente já viu que todos os processos em Alagoas já foram atingidos, né? Essa validade, no caso assim, esse uso facultativo em todo o território nacional, menos no Rio Grande do Sul, onde há uma decisão do TRF4 que obriga as autoescolas de lá a utilizarem o simulador de direção. Somente o único estado que está utilizando o simulador de direção é esse. Mas em todo o território nacional tornou-se facultativo. A resolução também, assim, ela veio para facilitar o processo para o cidadão ele obter a ACC, né? Ela não só veio para tirar o simulador, ela veio também realmente para tornar mais fácil, né? A ACC, o cidadão não precisa mais ir para a autoescola, ele já pode ir diretamente ao DETRAN e puxar as guias e realizar prova teórica e prova prática. Caso ele não consiga, aí sim ele será submetido Precisa ir para a outra escola, né? Então isso daí já foi um grande avanço para a população, né, que quer tirar, conquistar a sua ACC, que hoje, né, vamos dizer assim, tomou de conta da nossa cidade e de Alagoas toda, né? Bem conhecida em Arapiraca, né? Carlos, como o João Paulo ele muito bem falou, né? Destrinchou aí essa nova resolução, muita praticidade, muita facilidade também, né? Daqui a pouco a gente fala da cinquentinha, né? Que tem uma facilidade, né? Como você falou, aí maior, mas e no trânsito, né? O que é que isso interfere também, né? É uma facilidade que vai terminar dificultando? Boa pergunta, Cláudia. É o seguinte, o que a gente precisa levar em conta são os elevados números de acidentes de trânsito. Segundo dados da OMS, nós temos cerca de 43 mil óbitos por ano só em acidente de trânsito. Então, a gente leva em conta isso, uma questão também qualificação, né? Educação, principalmente, qualificação. O que a gente precisa detalhar levar em consideração que quando eu diminuo aulas
em autoescola, que a autoescola é o primeiro passo do aluno para poder estar preparado para enfrentar esse trânsito tão complicado que nós temos aqui. E aí eu venho diminuindo 5 horas de aula, né? Eu torno facultativo, como o João Paulo falou, o simulador, diminuo 5 horas, eu tenho 5 horas de aula a menos. E aí eu posso também optar pelo simulador para não fazer a prática e diminuir para 15 horas. 15 horas de aula prática e mais 5 de simulador, ou seja, eu diminuí aí bastante a prática. Se a gente for levar em consideração, no total são 10 horas a menos que eu vou estar menos na prática. Uma segunda situação que a gente precisa observar é a questão ciclomotor, cinquentinha. A nova resolução, ela trata que diz, olha, nesses 12 meses, quem quiser tirar a sua habilitação, basta você fazer a prova, não precisa passar pela autoescola, vai lá e faz uma prova. Aí a gente para pensar... Só se for reprovado é que precisa. Se eu for reprovado, aí a gente para pensar, a gente como técnico, né, eu tenho especialização em trânsito também, e aí quer dizer que assim, eu estou em casa, compro uma cinquentinha, daqui a pouco eu olho para cima, peraí, eu vou tirar minha habilitação, né, que é a resolução 778. Não sei para onde vai. Não sei como é que liga, mas eu vou tirar minha... Aí vou lá, vou no Detran, tiro as guias, pago, tiro foto, faço, né, todo o procedimento do Detran, vou lá fazer um teste teórico, né, eu faço o teste teórico, acerto a prova, chego em casa, olha, passei na prova, estou habilitado. E agora? Aí, agora, olho para minha cinquentinha na garagem, pronto, estou habilitado, então, se eu estou habilitado, eu posso, né? E eu deixo, geralmente, quando acontece esse tipo de modificação em resoluções do CONTRAN, eu me pergunto, qual é a diferença de eu conduzir uma motocicleta de 1.000 cilindradas para uma cinquentinha? Quando eu falo isso, não é questão potência, é questão sinalização, é a questão via, é tudo a mesma coisa. Então, por que eu vou diminuir isso? E tem outro detalhe interessante da 778, que entrou em vigor agora na segunda-feira, é que se eu for reprovado na prova teórica, eu só preciso assistir 5 horas de aula teórica. De aula teórica. E eu estou apto a fazer uma outra prova prática e estou habilitado a conduzir o meu ciclomotor nas vias. A pergunta fica, eu como técnico e especialista, eu acho isso bastante complicado na questão trânsito e violência do trânsito hoje. Complicado, né? Agora vamos mudando um pouquinho aqui o foco, né, da entrevista. Vamos falar do evento que vai acontecer hoje aqui em Arapiraca. Isso. Não deixa também, né, a hipnose, né? A mente humana também tem que estar bem programada aí para a direção, para enfrentar aí o trânsito. Mas vamos falar um pouquinho desse evento aqui em Arapiraca. Então, a palestra, né, que eu vou dar à noite, o foco é justamente explicar como é que a hipnose ela funciona, a hipnoterapia, como é que a nossa mente funciona e quais os benefícios, né, que tem a hipnose. Além de ter uma parte prática também, porque a gente tem que passar pelo processo. Então, é importante também que as pessoas que estejam lá, elas tenham essa oportunidade de experimentar, né, o estado de hipnose e passar até mesmo por um processo até terapêutico. Então, vai ser bem interessante. A proposta é justamente essa de fazer as pessoas pensarem um pouco fora da caixa e entenderem de uma outra forma como é que a nossa mente funciona. Tratamentos também mais, vamos dizer, mais aprofundados, né, com a hipnose também desmistificando, né? Muita gente tem medo, não conhece. Com certeza. Né? Não conhece, por isso não entende. Isso. Né? E como tanto foi discutido agora pela manhã, tem a parte teórica e tem a parte prática que é necessária. Isso. A gente, infelizmente, ainda tem muitos mitos por causa dos programas de TV, dos shows de palcos. Então, as pessoas ainda têm aquele mito de ficar preso, de não voltar. E tudo isso a gente desmistifica e mostra que a hipnose ela é um estado natural da nossa mente. Então, nós entramos nesse estado o tempo todo. Então, quando a gente está conversando aqui e se concentrando, a gente já entra nesse estado. Então, quando a gente assiste um filme e a gente se conecta com esse filme, a gente entra no estado. Então, é uma característica humana. E a gente utiliza essa característica para fazer terapia. Então, é muito interessante. Sim, procede, né? Assim, tem como mesmo a gente fazer a auto-hipnose? Sim, pode inclusive acontecer? na palestra eu vou ensinar como é que faz a auto-hipnose, porque
eu gosto sempre de dizer que toda hipnose ela é uma auto-hipnose. A diferença é que, no processo terapêutico, o hipnotista, no caso, estaria conduzindo a pessoa. Mas quem faz todo o processo é ela. E aí, daí que vem. Você não fica preso, você volta, não tem isso. Porque é você mesmo que faz isso. Eu não quero porque eu não vou isso. voltar mais. Porque é você mesmo que faz o processo. É como o hipnotista é como se fosse um GPS. Ele dá as orientações, mas é você que vai dirigir o carro. Então, o carro é seu, tá? Não tem como você ficar preso. O carro é seu, mas precisa da teoria e precisa da prática para então dirigir muito bem esse carro. Isso, exato. E também em relação como você falou, né, essa parte teórica, essa parte prática, perdão. Só você vai estar conduzindo? Tem outras pessoas que vão estar também fazendo parte? Quantas pessoas podem participar desse evento? Então, o evento está para 30 pessoas, tá? Já está chegando já no finzinho aí. Mas ainda dá tempo de se inscrever. Isso. E a gente vai fazer um trabalho coletivo com todos, então vai ser bem interessante, bem seguro, não tem problema. E a ideia é que a pessoa que chega lá, ela saia um pouco diferente, um pouco melhor. Então, a gente vai fazer esse trabalho terapêutico lá também. Vai ser bem interessante. Daqui a pouco a gente fala sobre as patologias, né, que são indicadas aí para hipnose. Mas, voltando aí, já estamos com algumas perguntas, né, os nossos internautas, com muitas dúvidas em relação a valores. Valores, tocou no bolso, diminuiu a aula. Então, na cabeça, diminui valor. Diminui valor, mas aí né? vamos esclarecer. De fato, em alguns estados do Brasil vai realmente diminuir o valor. Mas como eu já havia dito, né, em Alagoas, como o Detran já tinha tornado facultativo, o próprio Detran, ele tornou facultativo e para os que estavam trabalhando sobre liminar já não precisava utilizar mais. Então, era facultativo, o centro de formação podia compartilhar ou não ter o simulador de direção. Mas, então, o valor já tinha baixado um pouquinho, né? Certo? Em Alagoas. Não vai baixar muito porque o setor é privado, né? As autoescolas, elas não dependem do governo, né? Elas dependem do investimento próprio, né? Então, não há como a gente dizer, vai baixar o valor porque não vai ter como as instituições privadas se manterem se baixar demais o valor, né? Então, a gente... vamos dizer assim, de certa forma, baixou R$300, né? Todo mundo diz, não, baixou R$300, já vinha baixando um pouquinho. Vai baixar ainda mais um pouquinho porque diminuiu 5 horas a mais, né? Não terá vamos dizer, aquele grande avanço que a gente esperava, mas todo o custo que tiver a menos para o cidadão obter a CNH é melhor, né? Assim, vamos dizer, não tornando fácil demais obter o documento, porque senão a gente vai gerar o que? Cidadãos aí, cidadãos que não vão ter consciência no trânsito, que vão estar fazendo barbaridades, então a gente não pode facilitar demais esse processo, não que a gente quer dificultar, a gente quer que todo mundo obtenha sua CNH, mas que sejam condutores conscientes, né? João, você, né, que lida diariamente aí com essa questão da autoescola, não tendo esse padrão, como você disse, não tem, pelo que eu entendi, né, e me corrija se eu estiver errada, como não tem uma tabela de preços, né, cada escola, então, pode estipular um valor, não vai ficar meio que com uma concorrência desleal? Vai, Cláudia. Um certo ponto, alguns anos atrás, a gente tentou estabelecer uma tabela, né? Caso que não deu certo, né? Sim. Ficou como se fosse um monopólio, aquele negócio todo, mas não deu certo porque cada CFC a gente estabeleceu um preço e quando chegava lá, um queimava o preço do outro, então ficou aquela concorrência desleal, né? Então, exatamente... não tem como lidar com a concorrência desleal, infelizmente, né? Agora, o usuário que ele pretende tirar a CNH, ele tem que procurar o histórico da autoescola, saber, certo, de casos de outros alunos, certo, e conhecer o ambiente, né? Procurar uma escola que esteja credenciada no Detran para não acontecer o que houve uma fraude o ano passado, né? O cara que não era autoescola se denominou autoescola e fraudou aí mais de 1.000 pessoas aqui no estado de Alagoas. Então ele vai lá no site do Detran
Detran, vê se a autoescola está credenciada, né? Procura saber, né? Não vá de imediato, não. Procura saber, faça uma visita, faça uma pesquisa de preço, vê o que aquela tem de qualidade, o que ela pode oferecer de melhor para o cliente, porque nem sempre o melhor valor, né, vai ser o melhor produto. Pode ser, né, que o mais barato custe caro, mais da frente, exatamente, né? Carlos, mas em relação, Carlos Alberto, em relação às leis de trânsito, permanece a mesma, não muda nada, que bom, né? Então, a fiscalização, ela continua e precisa intensificar um pouquinho mais. É verdade. Ou não? É verdade. Na realidade, a gente tenta focar nessa questão educativa, né? A gente vê que a autoescola tem um papel fundamental, né, na habilitação, e a gente tenta dar esse suporte educativo. Inclusive, a gente faz isso o ano todo, nas escolas, principalmente, são os futuros motoristas. Né? E a gente entra nas escolas e é incrível que a gente se depara com crianças de 11, 12 anos que já pilotam. E a gente dá um passo mais à frente na questão educativa. Claro que a questão fiscalização ela não pode deixar de acontecer, porque são vidas, né? E a educação para a fiscalização, a sociedade tem que ter a noção que a fiscalização ela está para apoiar a sociedade. Isso. E às vezes a gente vai para o trânsito e já sai de casa e eu não vou lá no centro da cidade porque tem fiscalização de trânsito. Não, a gente tem que pensar diferente. Eu tenho que ir no centro da cidade porque tem fiscalização. Então, teoricamente, eu vou me sentir mais seguro porque ele está lá fiscalizando e vai evitar que alguém cometa uma infração de trânsito e que essa infração venha a ocorrer um acidente de trânsito grave ou gravíssimo, que é o que a gente vê diariamente. Mas a fiscalização ela tem sim que ser intensificada e a gente tem que ter essa balança, dar uma prioridade na educação para o trânsito. Os acidentes de trânsito hoje, se a gente analisar, quase em sua totalidade, se dá por um desrespeito a uma norma. Qualquer acidente de trânsito que envolver 2 veículos, um cometeu uma infração para poder acontecer. Se todo mundo não cometesse uma infração de trânsito, aí a gente viveria num país bem melhor, sem esses índices de acidente, e seria uma coisa muito boa para todo mundo. Sempre digo que uma seta ela pode salvar uma vida. Isso. Pronto. Daqui a pouco a gente retorna, né, falando sobre esse assunto, falando mais aí sobre a mente humana, sobre a hipnose, como ela pode aí ajudar a tantas e tantas gente, tantas patologias. Mas vamos para um breve intervalo comercial. É o tempo de você elaborar sua pergunta. Manda para a gente. Olha só a turma aqui que vai responder. Então, a gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora, manda sua pergunta. Lembrando, estamos ao vivo. Deixa aí sua mensagem. Hoje estamos falando aí sobre essa nova resolução 778, a nova resolução que começou a vigorar segunda-feira. E também estamos falando sobre o evento que vai estar acontecendo hoje à noite. Né, Luiz Fernando, vamos falar mais sobre esse evento. Onde é que vai estar acontecendo? Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Dá sim. Vai ser no espaço Tassiane Costa, que fica ali em frente ao Procriança. Sim. A Nossa Senhora de Fátima. A conhecida ladeira da Nossa Senhora de Fátima. Pronto, eu sou de Maceió. Aí, né, bem conhecida aqui. Isso, vai ser lá, às 19 horas. Certo. Ainda dá tempo de fazer as inscrições. Dá sim. Né? Como você disse, pouca gente, 30 pessoas, até para que você possa, para melhor, né, seja passado aí o conteúdo e também como tem a questão prática. Isso, aí é importante que não seja muita gente ainda. Então tá aí na tela o telefone para contato, o 99658-3838, às 19 horas, o valor R$ 25,00 e mais um quilo de alimento. Isso. E o Espaço Holismo e Saúde, Tarciane Costa, Ladeira Nossa Senhora de Fátima. Agora falando sobre a hipnose, né, e os tratamentos, né, quais patologias elas são direcionadas? Então, a hipnose a gente usa para ansiedade, depressão. Perdão, Luiz Fernando, não sei de onde eu tirei Flávio, mas tudo bem. Vamos lá. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, por exemplo, na questão da direção mesmo. Então, todas essas questões emocionais, a hipnoterapia ela é uma ferramenta extraordinária quando a gente trabalha com essas emoções. Certo. Porque é voltado justamente para essas emoções. E a nossa mente, ela é emocional, nós somos seres emocionais. Certo. Nós pensamos que somos racionais, mas nosso instinto, a evolução humana foi através das emoções. E entender as emoções e conseguir equilibrar esses conflitos internos emocionais, a hipnoterapia ela serve como uma ferramenta extraordinária nesse assunto. Mas, no caso, só a hipnose ou a hipnose e outro tratamento, uma terapia medicamentosa ou até mesmo outro tipo de terapia? Então, a hipnoterapia ela é como se fosse ela é tida como uma terapia complementar, certo. Tá? Mas como ela é muito eficaz, normalmente o que acontece? Faz a hipnoterapia e as outras terapias elas começam a servir complemento também, entende? Então, o uso de medicamento é importante, mas normalmente o que acontece quando no consultório? O cliente passa pelo processo e automaticamente ele começa a melhorar e aí o médico ele vai começa a reduzindo isso, porque eu como hipnoterapeuta não posso interferir em outros tipos de tratamentos, entendeu? E mais ou menos quanto tempo assim um tratamento com a hipnose? Olha, a hipnoterapia. Para surtir efeito, né? Isso. A hipnoterapia, eu trabalho com em média de 3 sessões. Tá? Como eu falei, a gente trabalha no foco no problema, na emoção. Certo. Então, normalmente na primeira sessão o cliente já tem um resultado muito satisfatório já.
Então é rápido. Temos uma pergunta dos nossos internautas que envolve os dois assuntos. Uma internauta e telespectadora também, ela já fez 5 vezes a prova para tirar a CNH, a carteira, né, de habilitação, por conta da ansiedade, nunca Exato. passou. E aí? Então, a hipnose ela pode sim Vai pro ajudar. evento hoje. Vai para o evento, vai conhecer, né? E é isso. Existe uma causa emocional que faz com que existam os sintomas. Na verdade, o sintoma é uma adaptação do nosso corpo a uma demanda emocional. E quando a gente trata essa demanda, o sintoma ele deixa de ter sentido de existir. Então, a ansiedade, na verdade, ela é apenas um sintoma que tem por trás toda uma cadeia emocional que alimenta isso. Né? Falando assim rapidamente da ansiedade, na verdade a ansiedade ela é natural. Nós quando éramos crianças, por exemplo, nós ficávamos ansiosos para um Natal, uma viagem, os sintomas são os mesmos. Só que a gente vai crescendo e a gente vai colocando Muito olhar peso também negativo, nessa ansiedade. peso, exato, na ansiedade. Mas ela é algo natural. Então, a gente faz esse trabalho de reeducação e ressignificação na nossa mente subconsciente para que ela possa trabalhar de uma forma que ajude nós aqui fora, né? Nós na parte racional, a ter uma vida mais saudável. Coisa boa. E pegando aí o gancho, né, da pergunta dessa internauta, 5 vezes ela não passou, não expondo, não vou falar o seu nome, mas até quantas provas a gente pode fazer em relação à carteira de habilitação? Cláudia, não há limite. Não né? há limite. Né? Coisa você boa. Dentro, no caso, o seu processo de validade, aliás, o seu processo de CNH ele tem validade de 1 ano. Quando vence, você pode reativar o processo por mais 1 ano. Então, após 2 anos é que o processo vence. Então, dentro desses 2 anos, você pode tentar quantas vezes quiser. Claro, obedecendo às normas, que são 15 dias entre um teste e o outro, né? E somente isso. Enquanto não pode existir, não. Tem que tentar até conseguir, né? Coisa boa. E ainda sobre essa questão da resolução, né, falávamos agora há pouco, no intervalo, sobre a questão da prática das aulas à noite também, que teve uma diferença aí. Isso, na redução. Na noturna, Na né? noturna. A aula noturna eram obrigatórias 4 aulas na categoria moto, né? Que também sofreu, com essa resolução 778, ela sofreu alterações. No caso, agora são somente 50 minutos obrigatório. Não tira a questão, se o CFC quiser ministrar mais aulas à noite, ele pode, né? Agora, obrigatório são somente 50 minutos à noite, tanto para carro quanto para moto. Há uma questão aqui, a gente até estava conversando, né? Assim, é muito bom o aluno ter aula noturna, porque ele vai saber, assim, lidar com o trânsito em situações adversas, né? E tem outro fator importante, que é a criminalidade, né? Da aula à noite se torna um pouco assim perigoso, tanto para o instrutor quanto para o aluno, né? Por conta de assaltos, essas coisas todas. Foi um avanço nessa questão da criminalidade, né? Mas o aluno pode ter mais de 50 minutos. Agora, dentre as 20 aulas, ele pode ter quantas ele quiser ter noturno. Agora, obrigatório, se ele disser, não, eu só quero ter 50 minutos. Aí sim, ele só precisa daqueles 50. Né? Na prática. É importante frisar, puxando esse gancho das aulas, quando ele fala em 20 horas, é o mínimo. É importante que, se o aluno ele não estiver seguro e achando que não está apto para fazer aquilo ali, é até melhor que ele peça mais algumas aulas durante a noite ou durante o dia, porque quando ele fala em 20 horas é o mínimo, mas fica a critério do aluno. Assim, olha, eu não estou me sentindo ainda apto a estar conduzindo no trânsito, então eu gostaria de ter mais 2 aulas, né? Fica bem... A gente tem que ter essa consciência agora que a gente vai para a autoescola para aprender para a vida, não somente para obter o documento, né? Isso daí o pessoal vem com, não, quero ter a CNH e aprender depois. Não, venha para a autoescola para aprender. Vou aprender na prática. Aprender na prática. O aluno não precisa ter pressa, ele tem 1 ano para concluir o processo, né? Mas a gente sempre diz assim, vai tirar rápido, aqui tira rápido. Não, ele tem 1 ano, não há pressa, né? Ele estude, faça todo o entendimento das leis, né? Então, ele faça proveito do estudo, não precisa pressa não para obter o documento. Eu sei que todo mundo quer ter o documento por questões de trabalho, né? Que é uma facilidade até para arrumar emprego com o documento em mãos, né? Mas como
colega que disse, se ele não se sentir seguro somente com aquelas aulas, ele pode contratar mais o CFC onde ele estiver. Vai fazer um pacote mais em conta para essas aulas extras, né? Ele pode ter mais... É um investimento, né? Para ele. Não é gasto, não, é gasto, investimento. E em relação ainda a essa prática noturna, Carlos, a direção à noite, o trânsito à noite tem toda uma particularidade, né? Existem suas diferenças, sim. O trânsito à noite, ele tem a questão visibilidade, né, que dependendo se é época de lua, se está nublado, se não está, essas condições adversas tempo chuvoso, que podem diminuir, pior ainda, né? que podem diminuir entre 6 e 8 vezes a visibilidade, então é muita coisa, a gente precisa ter essa prática durante a noite. Precisamos ter prática durante a chuva. É onde entra a questão simulador, né? Quando mas não tem um estudo que comprove a eficácia do simulador. Mas o simulador, ele simula uma situação chuvosa. Neblina, o simulador, ele simula uma situação de via esburacada, de curva. Entendeu? Então, se a gente for parar para analisar, talvez não tenha um estudo que comprove, mas eu estou simulando uma situação como essa. A prática veicular, lógico, né? A gente não vai nunca comparar a prática veicular com a simulação. Mas se a gente tiver essas práticas, o aluno procurar essa prática veicular em situações adversas, como chuva, noite, sol, é muito melhor para ele, porque no final das contas é a preservação da vida dele e a dos demais componentes que estão transitando ali na via, né? Que todos fazem parte do trânsito. Lembrando que você dirige por você. Exatamente, né? Outros, né? E nosso trânsito, ele é feito por pessoas, animais, né? Veículos. Então, o trânsito, né? É todo um conjunto e o principal é a sua vida e a vida dos demais. Isso é que é o mais importante, não só o simples fato de tirar uma CNH, né? Todo esse contexto aí. O que é preocupante com relação à redução, não da carga horária teórica, mas eu já acho a carga horária teórica baixa, no meu ponto de vista, que são 45 horas, mas eu vejo 5 módulos em 45 horas. Eu destaco um dos módulos que eu acho um dos mais importantes, não que os outros não sejam importantes, que é o módulo legislação. Nós temos uma legislação hoje que trata de 341 artigos, 778 resoluções, fora deliberações, né, portarias, etc. Então, eu vou ter uma carga horária de 10 horas de legislação de trânsito, eu não vou conseguir ver tudo isso. Então, o condutor, ele tem que ser já que ele não tem esse tempo suficiente, eu costumo dizer que o Código de Trânsito, que é onde está toda essa legislação, ele tem que ser o livrozinho de cabeceira do condutor. Isso. E ele tem que estar sempre lendo, até para saber, espera aí, eu estacionei errado, a fiscalização veio, me notificou, ele notificou da forma correta, não notificou. Então, ele vai ter tudo isso dentro de um livrinho. E as pessoas geralmente vão para a autoescola no sentido de tirar uma habilitação. Tirou, acabou, não. O trânsito é muito dinâmico. Tanto é que nós tivemos aí, só em 2016, com a Lei 13.281, mudaram houve notificações de mais de 30 artigos do Código de Trânsito. Ou seja, é muita informação que o condutor ele tem que ter essas informações para poder evitar os acidentes de trânsito. Porque a gente percebe que muitas das vezes os acidentes ocorrem, a infração ocorre por não saber que aquilo ali é errado. Porque ele cria a sua própria legislação, né? Não, mas eu posso, porque aqui, porque eu parei 2 minutinhos, eu posso. Não, peraí, existe uma legislação para evitar que aconteça isso. Então, é mais ou menos por aí a questão do processo de habilitação. Temos uma pergunta do nosso internauta, também pediu para não ser identificado, mas em relação a essa questão de parar. Ele faz aula de trânsito, está na escola. Qual a medida que ele pode até que ponto ele pode denunciar a escola quando manda parar em algum local que tenha placa? Olha, a autoescola, para a instituição autoescola... Que, de certa forma, induz ao erro, né? Exatamente. A instituição autoescola, ela tem um dever, ela é credenciada ao órgão executivo de trânsito do Estado, e ela tem o dever de ensinar aquilo que é correto, aquilo que a legislação trata, porque está dentro de uma resolução. Tanto a resolução 68 como a 358 fala, né, que está lá no Código de Trânsito, tudo isso tem lá, tem que obedecer. E é uma coisa até meio contraditória. Peraí, eu estou indo aprender a dirigir e o meu instrutor me pede para parar no local errado, não porque é rapidinho. O que é que eu estou ensinando àquele meu aluno? Que aquilo ali é uma coisa natural. Isso. E se for rapidinho, pode. Né? Não criticando a autoescola, mas
o primeiro contato que o aluno tem no processo de habilitação é com o instrutor de autoescola. Então, aquele instrutor de autoescola, ele tem uma importância assim enorme para o aluno, porque ele vai ser o mestre do aluno. O que ele disser, o aluno vai absorver e vai levar aquilo para o resto da vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu pego um aluno e falo para ele, não, pô, você pode parar aqui rapidinho, não tem problema nenhum. Aquele aluno vai ser um futuro motorista que vai muito provavelmente cometer um acidente de trânsito por conta de uma má formação. Então, de forma alguma, a gente tem que andar dentro de uma legislação e não há exceção para esse tipo de coisa. Vamos agora para o nosso momento mural. Não, mitos e verdades. Algumas perguntas, até voltada para esse tema. A resolução aumentará riscos no trânsito? Eu costumo dizer, como técnico, que tudo precisa ter um estudo. Então, para eu fazer até uma mudança de uma legislação, de uma resolução, eu preciso estudar aquilo ali, e aquele estudo vai me apontar caminhos do que pode e o que não pode acontecer. Eu falando agora, no meu ponto de vista, como técnico, eu diria que sim, que muito provavelmente vai trazer riscos ao trânsito. E um dos maiores medos é a questão ciclomotor, onde você não vai precisar nem ter aula para poder conduzir um ciclomotor. Eu vou andar com ciclomotor entre veículos de grande porte, caminhões, carreta, ônibus, veículos de pequeno porte. Vão ter pessoas atravessando a via, pessoas utilizando a via. Então, no meu ponto de vista, sim, trará um risco maior. Mas vamos esperar os estudos aí depois da nova resolução para ver o que é que vai acontecer, né? Agora o condutor aprenderá menos. Aí fica com você. Assim, todos os condutores, antes da resolução, só eram somente com 20 aulas, né? E eles não deixaram de aprender menos. Quando passou a ter 25, realmente eles aprendiam mais, né? Quando a gente pratica mais, a gente aprende mais, né? Então, ele vai aprender menos um pouquinho. Infelizmente, vai ter essa perda, né? Assim, significativa de 5 aulas, que seriam no simulador, e algumas autoescolas estavam ministrando no trânsito. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Então, eu acho que vai aprender menos, não que ele não esteja apto a ir para o trânsito, mas ele vai aprender menos um pouquinho, né? Mas já que ele vai aprender menos um pouquinho, ele preste mais atenção, se dedique mais nas orientações do seu instrutor. Se o instrutor, como na pergunta anterior, estiver induzindo ele ao erro, pergunta ao instrutor por que ele está induzindo ao erro, se é um treinamento que ele previu uma ali, pegadinha. uma pegadinha, porque assim, o examinador ele vai fazer uma pegadinha no dia para ver se você está apto ou não para o trânsito, porque você também pode dirigir ali com passageiros e um passageiro diz, faça determinada ação, e você não vai fazer porque você está, quem está conduzindo, você que é o proprietário do veículo, ou o condutor do veículo, então não vai fazer aquilo porque é errado. Então ele pode estar fazendo uma pegadinha para ver se realmente a pessoa está apta, né? Agora, se ele está conduzindo um erro mesmo, então há mecanismos, há o diretor de ensino, o diretor geral da instituição, se não resolver, também há a ouvidoria do Detran, que ele pode ir lá no site de forma anônima e fazer a reclamação dele, né? Não deixa a gente tem o costume de não reclamar, e por isso que as coisas vão acontecendo. Então, não deixa de reclamar. Se reclamou no CFC, não teve eficácia, reclama no Detran. Tem a ouvidoria, pode se identificar. Se não quiser se identificar, pode fazer de forma anônima, né? A resolução, ela é benéfica para o condutor e prejudicial para as escolas? Não, ela não está assim, sendo prejudicial para a autoescola, não, né? Ela tornou o processo um pouco mais rápido, né? Onerou um pouquinho menos, então, quando a gente torna o processo mais rápido, a gente deixa mais atrativo o documento, né? Que o aluno ele vai ter aquela rapidez, ele quer trabalhar, ele quer se locomover, ele quer ter o direito de ir e vir, Cláudia, mas para o condutor realmente vai ter aquela aprendizagem a menos, né? Um pouquinho, então tenta se dedicar, assim, o Código de Trânsito é realmente um livro de cabeceira. A gente devia aprender o Código de Trânsito desde o colégio. Na escola, desde a escola, é porque é muito pouco, 45 aulas, são 12 dias, para a gente ver ali
uma centena de leis, né? Então você passou, mas teve na sua prova não teve aquela questão que você não estava preparado. Então, realmente você está apto, mas não deixa de estudar, não deixa de estar isso aí. Para as autoescolas ainda a gente não sabe ainda como é que vai ser de agora para frente. Embora que a gente já trabalhou. Ainda está nesse período de experiência, né? De experiência, mas a gente vai fazer assim, vai fazer o melhor possível para o cliente, né? Como setor privado, a gente tenta agradar de forma que o cliente saia de forma satisfeita, não tirando a responsabilidade do trânsito, de formar condutores conscientes, né? O nosso foco é formar condutores, né? De forma bem, assim, vamos dizer, pegar mesmo no pé do aluno para que ele saia mesmo da autoescola sabendo dirigir, sabendo conduzir o veículo dele, um ciclomotor ou uma moto. Infelizmente o ciclomotor não vai mais passar por a gente, né? Que é uma pena, né? Assim, o ciclomotor, mas ele pode também, em vez de obter o ciclomotor, ir para a moto, que ele vai tanto poder dirigir a categoria A como a ACC, né? Então... E vai também, acredito que muito da pessoa que vai fazer, né? Porque como uma escola ou até mesmo faculdade, se você tem alguma dificuldade em uma determinada matéria, que a escola ou a faculdade ela não lhe dá esse suporte, você procura fora, uma aula particular. Mas até você ter esse entendimento em Carlos, é diferente, né? É um processo. É verdade. É como eu falei, né? A autoescola ela tem um papel fundamental e importantíssimo, né? A gente costuma dizer, inclusive nas palestras educativas que nós fazemos lá, nós mudamos a nossa metodologia pedagógica, que antigamente a gente fazia mais ou menos parecido com a autoescola. A gente chegava lá para o aluno, para a pessoa que estava lá assistindo a palestra, dizia assim: olha, se você não usar o capacete, é uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir. Se você não usar o cinto de segurança, é infração assim, assim. E a gente percebeu que todo mundo sabe isso, porque isso ele vê na autoescola. Então, a gente percebeu que a palestra educativa, a gente queria um efeito pedagógico, que aquela pessoa ela absorvesse aquilo ali e pensasse 2 vezes. E a gente mudou isso. Que é até uma dica que eu dou para as autoescolas tratarem isso nas suas aulas, que é a questão consequência do acidente de trânsito. Eu vou mostrar para aquelas pessoas que estão me assistindo lá o que é que pode acontecer com você se você não usar o capacete. E aí ele já vai pensar diferente. Tá, poxa, eu não usava o capacete porque eu tinha uma fiscalização de trânsito para não levar uma multa, mas não é isso. Eu tenho que usar porque para eu poder prevenir, preservar a minha vida. Então, são essas consequências. A questão da velocidade, a gente trata... Olha, a questão da velocidade é assim. No trânsito, nem muitas das vezes a gente tem uma segunda chance. Então, os equipamentos obrigatórios de segurança não é para fiscalização de trânsito, é para salvar a sua vida. E isso é um papel importantíssimo da autoescola, que é esse primeiro contato do aluno, sair de lá com essa consciência de que, olha, às vezes o instrutor diz assim: olha, vocês cuidado para não ter uma infração de natureza grave, 2 médias ou uma gravíssima, senão você perde sua habilitação. Aí eu saio da autoescola: meu Deus do céu, se eu levar uma multa, eu perco minha carteira, suei tanto. Mas não é isso. Olha, se você não usar o capacete, a consequência é essa. Nós temos 100 leitos ou 200 leitos no hospital de emergência aqui, que em sua totalidade estão ocupados por pessoas acidentadas no trânsito. Nós acompanhamos o boletim toda segunda-feira do hospital de emergência. Entendeu? E essa questão da motocicleta é forte. É absurdo. E desses 200 leitos, dessas 200 entradas, vamos dizer assim, 84% é por motocicleta. Então, e a gente observa que essa porcentagem altíssima de motocicleta poderia ser minimizado os traumas se ele estivesse utilizando o equipamento obrigatório de segurança, que muitas das vezes ele só deixa para usar no centro da cidade porque lá tem uma fiscalização, mas as pessoas precisam entender que não é para fiscalização de trânsito. E a gente começa a mostrar essas consequências e a gente observa que as pessoas elas prestam mais atenção, interagem mais, e aí de 2016 para cá nós tivemos uma redução boa de menos de 1.800 entradas no hospital de emergência, e a gente também atribui isso. Claro, é uma série de situações. É autoescola, são ações educativas, é fiscalização de trânsito, mas aí a gente fica muito feliz porque quando a gente faz esse trabalho de formiguinha, que é a educação para o trânsito, a gente vê que uma pessoa sobreviveu, aí a gente já percebe que a gente está no caminho certo, né? É bem por aí.
Vamos agora para mais um intervalo comercial, mas antes vamos falar de promoção. A Ops Telecom ela lançou uma campanha válida durante todo o mês de setembro. O cliente ele pode doar brinquedos e assim garantir descontos, além de ajudar instituições carentes da cidade ao fazer aí a doação. Basta trazer um cupom fiscal e receber o valor em bônus na instalação aí da internet. O cliente ainda pode garantir mais descontos ao estourar um balão e garantir mais de 50% e até 100% aí do abatimento. Lembrando que só serão aceitos brinquedos novos com a apresentação do cupom fiscal. Mais informações é só entrar em contato pelo telefone 3529 2334 2324. Então, é promoção mês de outubro, mês da criança, mês da criançada. Você pode ajudar a instituições aqui em Arapiraca e também ganhar, aí estourando o balão, ganhar descontos. Vamos agora para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora vamos para o nosso mural. Então vamos aguardar algumas imagens, mas enquanto isso vamos conversando, falando ainda sobre esse evento. Luiz Fernando, o que é hipnose? Bem, hipnose... De uma forma bem simples, não é? Simples. A hipnose é uma característica humana, como eu falei, mas... Todas as vezes que a gente entra em foco e concentração, nós entramos no estado de transe, de hipnose. Todas as vezes que a gente associa, desassocia, por exemplo, a gente tem a capacidade de imaginar. Essa capacidade de imaginação, que é característica humana, todas as vezes que a gente imagina, a gente entra nesse estado também. Então, por exemplo, por que a gente se sente nervoso por algo que não aconteceu ainda? Porque a gente traz aquilo que está no futuro para o presente, hipnose. Então,
tudo que a gente altera a percepção externa para a interna, a gente entra nesse estado de transe, de hipnose. Tá? Eu coloco outra imagem. A hipnose transforma vidas. Concordo, Procede. concordo plenamente. Concordo plenamente. A hipnoterapia ela tem essa função de estabilizar conflitos, porque a nossa mente ela é formada por partes. E essas partes, elas entram em conflito, seja a parte relacionada aos pais, as pessoas que a gente conhece, todas essas pessoas e nós mesmos entramos em conflitos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta aqui, mas eu sou filho quando chego em casa, eu sou irmão também, e essas partes, elas conversam entre si e muitas vezes elas entram em conflitos. E esses conflitos a gente trabalha através da hipnoterapia. E quando eles são resolvidos, o sintoma, o sofrimento, ele também é resolvido. Então, com certeza, transforma vidas. Joga outra imagem. Teu único limite é a sua mente. Concordo também. E um limite bem, bem extenso. Exato. A nossa mente ela é extremamente poderosa. Os estudos ainda não tem como parar de estudar a nossa mente. Ainda tem muita coisa a ser descoberta. E a hipnoterapia ela vem da década de 60 para cá numa crescente muito grande. Então, hoje já tem estudos usando a hipnoterapia com pessoas autistas, esquizofrênicos, enfim. Então, estamos fazendo uma série de pesquisas, né, para que a hipnose ela seja útil também para essas pessoas. Então, com certeza, a nossa mente é fenomenal, é incrível. É ilimitada. É ilimitada. Eu gosto de dizer que o potencial das pessoas são ilimitados. Coisa boa. Joga aí outra imagem. Objetivos. Isso. A gente trabalha também com objetivos. E uma dica que eu posso dar para as pessoas aqui, que é legal a gente sempre compartilhar, é a questão da visualização. A nossa mente ela não sabe o que é real, o que é o imaginário. Por isso que quando a gente imagina algo, a gente sente. Então, quando a gente se visualiza alcançando um objetivo, a nossa mente ela busca isso, ela quer sentir isso. E aí ela começa a criar mecanismos para que aquilo aconteça. Então, sempre se visualize, sempre se imagina como se fosse, como se aquilo tivesse acontecido. Que aí a nossa mente subconsciente ela vai trabalhar ao seu favor para que aquilo realmente aconteça. Dá aí uma ajuda também, né? É, bem legal. Tem mais imagem? Olha, sim. É. O velho e... O relógio, né? Isso procede, doutor? É o seguinte, James Brady foi um oftalmologista e ele... A produção aqui gostou muito. James Brady foi um oftalmologista do início do século passado e ele descobriu que o cansaço ocular ajuda no processo de transe, a entrada do transe. Então, por isso que existem relógios, pêndulos, mas isso daí é só mesmo... É mito. Não, acontece, mas o não uso do relógio, o uso do relógio não. O simples fato de olhar para cima já serve como a função do relógio. Entende? Coisa boa. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso e agora vamos para a hora da notícia. E olha só, antes de iniciarem o trabalho, logo no começo do plantão, os servidores foram abordados pela equipe do Núcleo de Segurança do Paciente e também receberam orientações para evitar o uso de adornos como anéis, alianças, brincos. Eu acho que a nossa produção teve aí um probleminha em relação à nossa hora da notícia. Vamos aguardar. Pronto, vamos falar de um acidente, né, que aconteceu ontem. Uma criança com aproximadamente 5 anos, ela foi vítima de um acidente grave na tarde de ontem em Arapiraca. O menino, ele tentava atravessar a via, passa aí a imagem, quando foi atingido por uma motocicleta. A região do ocorrido, identificada aí como Curva da Vila do Grilo, na área, no bairro Bom Sucesso. As imagens aí da câmera de segurança de um estacionamento nas imediações flagrou o momento em que o menino
acompanhado de um idoso. Uma mulher e um outro garoto tentavam atravessar aí a pista. E ele foi atingido por uma motocicleta. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, ele chegou na área vermelha, né, com suspeita de traumatismo craniano depois do atendimento inicial. E feita aí a tomografia, a equipe médica constatou traumatismo craniano leve. Não passou por cirurgia e até o momento ele está na área laranja, com quadro de saúde estável e sendo observado pela equipe aí médica do Hospital de Emergência do Agreste. E olha só, nas primeiras horas desta manhã, sob a coordenação do delegado Everton Gonçalves de Souza, da 4ª DRP aqui de Arapiraca, e também através do Núcleo de Inteligência, conseguiu aí localizar e prender Kleber José de Souza Braga Júnior, com o apoio do Dr. Luiz Ricardo de Lara Dias, né, delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais de Santos, em São Paulo, que cumpriu aí o mandado de prisão do Kleber Júnior, que se encontrava aí escondido, né, na grande região metropolitana da Baixada Santista, estado de São Paulo. Vale ressaltar que Kleber Júnior é um dos autores aí da morte do professor Vandiele de Araújo da Silva Rocha, ocorrido no dia 30 de agosto, suspeito, né, de 2019. Imagens aí, o delegado Everton Gonçalves reforça que a população continue aí a denunciar os crimes pelo Disque Denúncia 181, né, ferramenta aí importante no combate ao crime. Então, tá aí as imagens, logo cedo hoje, operação, imagens, isso, imagens aí da hora da prisão. Não, isso aí foi do ocorrido, não é? Muito bem. Então, parabéns aí a toda a equipe, né, doutor Everton Gonçalves e toda a equipe lá de São Paulo também. Parabéns. E voltando para aquela questão do trânsito, popularmente, criança cega, né? Porque ao invés de segurar na mão da criança, não, vamos lá, né? A criança foi esse cuidado que precisamos ter quando andar da motocicleta. Quando a gente trata de trânsito e as próprias imagens, né, provam isso, que não é simplesmente você pegar um veículo e colocar na via, tem todo um contexto que envolve, né, e um dos ensinamentos que trata a direção defensiva é a previsão, né? E o condutor, quando põe o veículo na rua, ele tem que ter essa previsão que a qualquer momento alguém vai atravessar, a qualquer momento vai ter um buraco. É por isso que quando a gente trata de velocidade e de atenção, mas o celular é só um pouquinho e tal, mas você tem que ter 100% de atenção voltada ao trânsito. A gente vê uma situação como essa, que a gente não falando quem é culpado, né, que isso não é uma perícia oficial quem fala, mas se a gente parar para analisar, será que não poderia ser evitado? A própria direção defensiva fala que todos os acidentes eles são evitáveis. Então, se eu observo uma criança na beira de uma rodovia, o que é que eu tenho que fazer como motorista? Isso ele aprende quando ele tem uma boa instrução na autoescola. Eu lembro quando eu fiz a minha autoescola em 96, que ainda era a EPETRAN, lá em Maceió, que tinha a Escola Pública de Trânsito, a minha foi a primeira turma. Eu não gosto muito de dizer isso, mas a minha foi a primeira turma e eu lembro que o meu professor de direção defensiva falou algumas coisas, principalmente relacionadas a isso. Ele disse duas coisas. Primeiro, nunca ande com seu vidro à meia janela, porque se acontecer um acidente de trânsito, você pode bater a cabeça e potencializar o acidente. Sim. Isso eu levei para a minha vida até hoje. E a segunda situação é ver alguma coisa próximo, cavalo, cachorro, pessoas, né, animais ou pessoas, reduza o máximo possível e, se possível, avise os demais motoristas, porque a qualquer momento ela pode atravessar na frente. E a gente vê imagens como essas que foram passadas agora, que aqui isso é uma realidade. Então, o motorista não é só, eu quero melhorar o processo de habilitação, vou colocar você na rua, aí todo mundo, opa, coisa boa, mas espera aí, não é simplesmente você ir para a rua, tem todo um contexto que vocês têm que estar muito bem preparados para poder conduzir seu veículo na rua para evitar esse tipo de situação. Gente, o nosso tempo realmente, olha, já estourou o máximo. Vamos encerrando por aqui, né? Eu peço, né? Eu agradeço
com certeza aí a participação. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E só finalizando, convido o pessoal para o evento hoje à noite. Então, o pessoal que tem interesse aí de conhecer um pouco mais da mente, passar pelos processos também, vai ter hoje a palestra lá no Espaço da Tassiane, fica em frente à Procriança, às 19 horas. Então, tem o telefone, dá tempo ainda de fazer algumas inscrições ainda. Telefone aí na tela. Isso. João Paulo, muito obrigada também. Muito obrigado, pela Cláudia. sua presença, pela disponibilidade também aqui esclarecer para a gente essa questão dessa primeira semana. Vai virar polêmica. Vai né, virar Gabi? polêmica ou não, mas desde já fizemos o nosso papel, prestamos o nosso serviço. Obrigada pela participação. E obrigada também. E agora eu deixo aberto o espaço. Vamos falar de Semana do Trânsito. Começa hoje, passa aí a programação rapidinho. É verdade. E todos os anos, no mês de setembro, é uma data nacional, Semana Nacional do Trânsito, começa dia 18, vai até o dia 25. Sim. Nós trabalhamos a educação, que é o foco primordial, né? A prefeitura ela foca muito aí, a educação, é tudo isso, e a gente dá um foco maior na Semana Nacional do Trânsito, que a gente abrange tudo. E aí hoje começa com a abertura lá no terminal rodoviário urbano, né? Onde tem uma tenda lá, junto com o pessoal da saúde, para atrair as pessoas, né? Vem a parte educativa de trânsito, onde a gente fala de dicas sobre trânsito, equipamentos de segurança, a parte de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que faz aferição de pressão, glicemia, vários testes, então é bem atrativo para a gente divulgar essa questão de trânsito. E aí a gente vai com palestras educativas nas empresas, nas escolas públicas, estaduais e municipais e nas escolas particulares. Nas empresas também tem uma correria danada, porque também eu faço parte da educação, eu gosto muito dessa parte educativa, faço as palestras e aí a gente corre muito. Mas nas empresas, nas escolas, e quem precisar, comunidades, escolas, igrejas, pode mandar um ofíciozinho, é menos burocrático, eu garanto, do que conseguir a CNH. Pode mandar um ofíciozinho lá para... Não tem resolução, Não tem resolução, é rapidinho. Pode mandar para a SMTT um ofíciozinho, pedindo uma palestra educativa, coloca a quantidade de pessoas e a faixa etária, porque a gente prepara um material para cada faixa etária, né? Os maiorzinhos a gente traumatiza um pouco, os menorzinhos a gente começa a ensinar uma boa conduta. E aí manda para a gente lá, que a gente vai com o maior prazer do mundo atender a todo mundo lá, com relação à Semana Nacional do Trânsito e durante todo o ano também, não só a Semana Nacional do Trânsito. Com certeza. Obrigado, muito obrigada. Estaremos aqui acompanhando toda essa semana do trânsito e a programação. E muito obrigada também pela sua participação. Obrigada a todos, obrigada a você também que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã, você que participou, deixou uma mensagem, participou perguntando também. Você é também o nosso convidado. E lembrando do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, às 9 horas, mais informações sobre toda a madrugada e amanhã de hoje, às 12h30, no Cidade em Foco. A todos, um ótimo dia e até amanhã.